Gente, hoje nós vamos falar acerca da fé. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Quem precisa mais de fé aí? Quem precisa? Que o Senhor aumente a nossa fé. Precisamos nesses dias, né? Estamos vivendo dias maus, né? Eu quero ler uma palavra rapidinho que Deus colocou no meu coração em Lucas. Lucas, capítulo 18. A gente conhece essa parábola da viúva persistente acerca da oração, né? Mas o Senhor, Ele me fez ir mais profundo e falou acerca da fé. Amém? Acerca da fé. Eu quero que você preste bem atenção, olha só o que diz. E aconteceu, e contou-lhes também, capítulo 18 de Lucas. Sheila, meu amor. Lucas 18 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus, preste atenção agora, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa palavra o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, porque quem conhece essa parábola sabe que fala acerca da oração, da perseverança desta viúva, né, em persistir em oração para que a justiça fosse feita. Mas hoje o Senhor, Ele trazia o meu coração para voltar-se para o último versículo que nós lemos, o versículo 8. Ele faz uma pergunta, né? O próprio Jesus faz uma pergunta. Ele diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aí depois vem a pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então a gente percebe que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, o que é que está falando? Quando vier o Filho do Homem, quando for perto do retorno de Cristo, quando Ele estiver voltando, será que Ele vai encontrar essa fé na terra? Essa fé que nos leva a perseverar? E eu acho interessante que Ele diz aqui, Ele faz outra pergunta também antes desse versículo. Ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que alguns tenham por tardio, ou seja, ainda que alguém pense que está demorando, porque você pode achar que está demorando, mas não, amados, tudo tem um tempo determinado para acontecer. Se ainda não aconteceu, a palavra que foi liberada ao seu respeito é porque ainda não chegou o tempo. Então, quando Deus trouxe essa palavra a respeito da fé, eu até coloquei nos meus status hoje, em todos os meus status eu coloquei a necessidade que nós temos de ter essa fé e de perseverar e guardar essa fé até o fim. É porque muitos têm perdido essa fé. Muitos têm desistido, né? Têm desacreditado. E quando Deus me deu essa palavra, o Senhor falava a respeito da necessidade que nós temos de guardar a nossa fé, amados. A fé é tudo que nós precisamos para vencer, né? A gente percebe aqui que essa parábola, essa mulher, ela persistiu. Ela foi persistente em oração por conta da fé. Sem fé, a gente não prossegue. Sem fé, a gente não tem condições de orar, de buscar a Deus. Porque lá, aos Hebreus, vocês conhecem essa palavra? Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o alicerce, né? A fé é o alicerce das coisas que nós esperamos. E a certeza das coisas que se não vê. Então, sem fé não há base para construir história nenhuma. E quando Deus me deu essa palavra, né, eu fui muito renovada com essa palavra hoje, acerca da fé, acerca do que Deus Ele tem falado, né, como diz aqui. Eu acho interessante que no versículo 2 de Hebreus, fala que os antigos eles deram testemunhos por causa dessa fé.
E o mais interessante que Deus colocou no meu coração é que aqui fala sobre a palavra, né? Aqui fala que, porque, olha só o que diz o versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Sem fé nós não temos como dar testemunho, como dizer o que Deus tem feito em nossas vidas, porque é necessário fé, né? E eu quero ainda que vocês, se vocês puderem acompanhar comigo, rapidinho, eu quero que vocês acompanhem comigo em Hebreus 11 e o 3. Eu quero ler agora com vocês. Hebreus 11 e 3. Eu vou acompanhar aqui na palavra, certo? Rapidinho. Não vou me demorar muito aqui na palavra. Hebreus 11 e 3 fala assim. Preste atenção agora no que Deus vai falar conosco. Olha só. Pela fé. Só o versículo 3, parte A. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, pela fé, nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa, mas quando Deus libera uma palavra, seja ela qual for na minha e na tua vida, ela tem um peso muito grande. Porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. E hoje eu quero me referir à volta do Senhor, o encontro com Ele. Mas também para você, que Deus liberou uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de salvação. Não importa qual seja a palavra que Deus tem liberado ao meu e ao teu respeito, ela tem um peso eterno, ela tem um peso de glória e de fidelidade. Aqui diz que nós entendemos que pela palavra os mundos foram criados. Imagina agora Deus dizendo assim, haja luz. Tinha trevas. E Ele dizendo assim, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Houve luz. Por quê? Porque a palavra que é liberada dEle se cumpre. Quando eu estava orando, o Senhor ministrava no meu coração. Eu não vou falar todos, não vou ler todos os versículos para não tomarmos muito tempo, mas anota aí. O Senhor me trouxe à memória Isaías 55, o versículo 10 e o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim, que assim como a chuva e a neve cai sobre a terra e para lá não volta, pelo contrário, ela traz crescimento, traz lavoura, né? Ela cumpre um propósito. A chuva tem um propósito, a neblina tem um propósito de quê? De regar a terra para produzir e para dar semente e para dar alimento para o homem. Ele diz, assim como a chuva cai e assim como a neblina cai ou a neve cai, assim é a minha palavra. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo que lhe apraz. Cumprirá o propósito. Sabe o que quer dizer isso? É que quando Deus libera uma palavra, Ele não volta atrás. A palavra de Deus, ela é fiel para cumprir todo o propósito. E é sobre essa palavra que a minha fé tem que estar firmada. Amém? Quem está entendendo aí diz amém. Então é sobre essa palavra. É sobre essa palavra que nós precisamos ter fé. Aqui nessa parábola que nós lemos, está falando da oração, mas está falando sobre a fé. A dificuldade que nós vamos ter nesses últimos dias, da nossa fé estar firme no Senhor. Por quê? Porque os dias são maus. Porque os dias são difíceis. E se nós não estivermos com a nossa mente voltada para a palavra do Senhor, nós não subsistiremos. Por isso que lá também aos Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir da palavra de Deus. Amém? Então a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir não é o que nós queremos ouvir ou o que alguém está falando. Mas a fé vem pelo o ouvir da palavra de Deus. Então que nós nesses dias possamos meditar na palavra, estar na palavra, para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu ainda quero ler um texto com vocês que me pegou, gente. É em 1 Pedro, eu preciso que vocês leiam comigo, por favor. A necessidade de guardarmos a fé. Eu postei no meu status hoje sobre o apóstolo Paulo, que ele disse assim, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz assim,
Ele fala assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo só conseguiu combater o bom combate, que era nas orações, e acabar, ou seja, concluir, chegar ao propósito final, porque ele guardou a fé. Então nós temos uma necessidade de guardar a nossa fé. Precisamos guardar a nossa fé. Amém? Guarda. Protege essa fé, guarda com tudo, com todas as forças que você tem, para que você possa acabar a carreira e dizer, eu venci. Amém? Olha o que diz aqui em 1 Pedro, rapidinho. Preciso ler essa palavra com vocês. Em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 3. Eu preciso explanar essa palavra, gente, que Deus colocou no meu coração. Se você tiver Bíblia aí, acompanha comigo. 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 3 em diante. Olha o que diz, presta atenção. O que é que diz aqui? Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente. É 1 Pedro, é isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, eu falei segundo, não foi, perdão. Capítulo 1 de 1 Pedro, a partir do versículo 3, que fala sobre a esperança da salvação. Diz assim, eu vou ler, é um pouquinho extenso, mas preciso ler. Bendito, presta atenção agora, viu? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé, estás guardado nas virtudes de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, olha só, prestes para se revelar no último tempo, que é os dias que nós estamos vivendo hoje. Em vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, ou seja, necessário, que estejais por um pouco contristados e com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, olha só, gente, ao qual não vemos ou não estamos vendo, mas amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então a gente vê aqui que essa fé precisa ser manifestada agora, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Essa fé precisa ser manifestada nesses momentos que nós estamos vivendo. Porque a nossa fé está sendo provada esses dias. A nossa fé está sendo provada para ser aprovada, para que a gente possa alcançar a salvação das nossas almas. Então, quando Deus me deu essa palavra, Ele falava da necessidade que nós temos de guardar essa fé. A necessidade de nós guardarmos essa fé para alcançarmos a salvação das nossas almas. Para que a gente não se perca no caminho. E eu até falei para a Lília, eu disse, Lília, sabe por que a gente não está orando como deveria e não está orando muito? Porque a nossa fé, ela tem fraquejado. Quando a nossa fé está lá em cima, a gente está naquele lugar com Ele, a gente vai para Ele. Você já percebeu que quando você perde a fé, você perde a esperança, você não acredita mais nas promessas? E algo que Deus me falou que foi muito tremendo, como aqui nessa palavra que nós lemos, que ainda que alguns tenham a promessa como tardia, não está dizendo que Deus tarda. É porque algumas pessoas acham assim, está demorando demais. O que Deus falou que ia acontecer está demorando demais. Não está demorando, amados. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E Deus é tão maravilhoso e tão longânimo que Ele só faz no tempo certo. Por quê? Porque Ele sabe que se for antes do tempo, nós nos perdemos. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus que faz com que as promessas dele só aconteçam no momento certo. Olha o que diz em Hebreus, no mesmo capítulo 11, que são sobre os heróis da fé.
Olha o que diz acerca de Noé. Quando Deus me dava essa palavra, Ele me fazia lembrar de Noé. Porque Abraão esperou na promessa, mas foram 25 anos de espera. Mas Noé, ele bate o recorde de espera. Olha o que diz aqui o capítulo 11, versículo 7. Pela fé, olha só, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, olha só, gente, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Para um pouco agora e pensa comigo. Noé não tinha a Bíblia. Tá velhinha a minha Bíblia, gente. Gosto demais dessa Bíblia. Veja bem, Noé, ele não tinha a Bíblia como nós temos. Ele apenas ouviu, ele foi avisado por Deus. Deus chega para Noé e diz: olha, Noé, a corrupção está grande, a violência está grande e eu vou destruir essa humanidade. Eu vou destruir esse sistema. Mas eu achei graça em você, Noé. Você também achou graça aos meus olhos, Noé. Mas eu quero te pedir uma coisa. Faz uma arca, Noé. Prepara uma arca, Noé. Porque eu vou enviar um dilúvio. Agora pensa comigo. Nunca tinha chovido, ainda não havia chovido sobre a terra. Nunca tinha caído uma gota de água das nuvens. Mas a Bíblia diz que Noé, sendo avisado divinamente, o próprio Deus, ele acreditou. Ele creu nessa promessa. Agora imagina Noé preparando uma arca, que não foi fácil, gente. Era uma arca imensa, e não era uma arca feita do jeito dele, era uma arca feita com padrão divino. O material foi escolhido por Deus, as medidas foi escolhida por Deus, e a Bíblia fala que Noé fez conforme tudo aquilo que Deus lhe ordenou. Então o tempo de espera, ele não esperou murmurando, ele não esperou reclamando, ele não esperou de braços cruzados, ele esperou fazendo a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Agora a pergunta para mim: quanto tempo Noé esperou pela promessa? Quanto tempo Noé esperou pela promessa? Talvez você diga: mas vai durar isso tudo para mim? Não, até porque nós não vamos viver esse tempo todo. Mas eu quero que você entenda que a palavra que foi liberada sobre a tua vida, passe o que passar, custe o que custar, será efetuada, amém? Então não desista, não recue, amém? Aumente a sua fé. Você está ouvindo nessa noite uma palavra de fé, mostrando a fidelidade do Senhor para cumprir todas as promessas. Eu me refiro hoje ao retorno de Cristo, mas essa palavra também vai para a sua casa, para a sua família. Essa palavra também vai para a salvação da sua casa, amém? A libertação do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Não sei o que você está esperando. Agora, vou abrir um parênteses aqui. Vou sair um pouquinho da palavra aqui de Noé, volto já. Não é o que você quer, não é o que você deseja, não é o que você pensa. A palavra que Deus falou na sua vida é essa que vai acontecer. E você precisa esperar. A fé é o firme fundamento, é o alicerce das coisas que se esperam e a certeza das coisas que você não está vendo, mas você tem certeza que vai acontecer. Então a palavra que é liberada, como foi liberada para Noé, ele acreditou e ele começou a construir a arca, gente. E ele esperou, fala assim, 100 anos. Quem está comigo aqui, coloca aí, 100 anos, coloca aí nos comentários, 100 anos. Não, 100 anos não, 120 anos. 120 anos de espera, sem desanimar, sem questionar, sem murmurar, acreditando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem está esperando no Senhor aí? Quem tem promessa de Deus?
Qual foi a palavra que foi liberada na sua vida? Qual foi a palavra que foi liberada na sua vida? Não importa. Foi o impossível, irmão Luciene. Aos meus olhos está longe para isso acontecer. Para você é impossível. Se ele disse, olha, presta atenção agora. Se ele disse, eu vou agora entrar no lado espiritual. Se ele disse que te levantaria nesta nação para ser porta-voz dele, não importa o que você está vivendo hoje, qual seja a tua realidade hoje. Se ele disse que você seria um canal de bênção para as nações, não importa se você está caído, não importa se você está em crise, não importa o que você está vivendo hoje, ele cumprirá a promessa que ele fez. Escuta mais. Se ele disse que te usaria para impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, não importa se você está enfermo, não importa se você não tem essa autoridade hoje, ele vai te dar no tempo certo. Gente, 120 anos, será que eu seria capaz de esperar tudo isso? Quanto tempo faz? Talvez você diga, está demorando demais, meu sacrifício não está valendo de nada, Deus nem está me ouvindo. Ei, quem disse que ele não te ouve? Ele te ouve tanto, ele te entende tanto, que nesta noite ele preparou este momento para te dizer, permanece firme na fé, permanece firme naquilo que eu, o Senhor está falando. Falei ao teu respeito. Eu tenho promessas impossíveis para ser realizadas. A minha realidade está fora demais daquilo que Deus falou que ia fazer. A minha realidade está distante demais daquilo que Ele disse que iria fazer. Mas eu creio firmemente naquilo que Ele falou a meu respeito. Noé esperou 120 anos. Mas onde é que está isso? Lá em Gênesis capítulo 6. Quando o Senhor diz, antes de destruir a terra, ele chega a Noé, eu vou acabar com essa terra. Eu vou dar só um tempo. E sabe qual será o meu tempo? Ele diz assim lá no versículo 3. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O tempo que eu vou dar será 120 anos, Noé. Ali alguns pregadores falam que é o tempo que Deus deu para o homem viver. Não, de jeito nenhum. Aquela palavra foi para aquele tempo. E depois de Noé, tiveram homens que viveram 400 anos, 500 anos. Os homens continuaram vivendo muitos anos. Aquela palavra foi um tempo que Deus determinou. Ele disse, não contenderá para sempre o meu espírito com a carne. Mas eu darei um tempo de 120 anos para que essa nação se arrependa, para que esse povo se volte para mim. E Noé, ele acreditou na promessa. E muito mais do que acreditar, foi esperar na promessa. Esperar naquilo que o Senhor disse que ia fazer. Entrar na arca. Imagina, pensa aqui comigo. O povo foi convidado depois que a arca estava pronta a entrar na arca e não acreditaram, gente. A arca estava pronta, Noé fez a arca, estava preparada e muitos não acreditaram na palavra e pereceram, porque quem não crê, quem perde a fé, perece. Mas Noé acreditou ao ponto de construir a arca. Eu imagino aquele velhinho, porque ele já era velhinho, gente, construindo a arca e sendo zombado, sendo questionado. Eu acredito que muitos dizem, esse velho enlouqueceu. Nunca choveu na terra e ele está dizendo que vai vir um dilúvio. Nunca choveu na terra e ele disse que o mundo vai passar nesse dilúvio. Mas Noé estava ali. A Bíblia diz lá em Pedro que ele foi o pregoeiro da justiça. Ele, além de construir a arca, ele, além de construir o lugar onde Deus iria cumprir a promessa. Você está construindo esse lugar que Deus quer construir? Ou seja, que Deus quer cumprir a promessa? Ele, além de construir a arca, ele pregava a palavra. Ele avisava a nação, gente, vai vir um dilúvio aí.
E se vocês quiserem escapar, está aqui a arca que eu estou construindo. Vem, entra. Então que nessa noite, não importa o tempo, não importa o tempo que seja preciso. A gente percebe que nós somos tão inquietos, né? Que só nessa quarentena que nós estamos a gente não consegue esperar, né, gente? Esperar o tempo de sair dessa quarentena. Muita gente saindo. Muita gente saindo sem ter necessidade de sair. Alguns estão saindo por necessidade mesmo extrema. Mas muitos têm saído. A gente tem dificuldade de esperar. E a gente está só com um mês, né? Foi dia 20, se não me foge a memória. Amanhã vai fazer um mês que nós estamos nessa quarentena. E muitas pessoas estão inquietas, sem suportar. Quando é que eu vou sair daqui? Imagine esperar 100 anos, 120 anos. Então nessa noite, o que você precisa guardar é a sua fé. Amém? Como é que está a sua fé? Antes de terminar essa live, eu quero orar por você. Eu vou fazer uma oração por você, sim. Agora entendendo uma coisa, a minha oração vai ser uma oração para Deus derramar graça sobre você. Mas que você possa buscar aumentar essa fé. E sabe como é que você vai aumentar essa fé? Medita na palavra do Senhor dia e noite. Escuta a palavra de Deus. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. As vozes que vêm do além. As vozes que vêm de pessoas. As vozes que vêm até mesmo do teu subconsciente. É tempo de ouvirmos o que Deus tem para nós. É tempo de ouvirmos os céus. Principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Então no final eu vou orar por você. Sim, eu vou orar por você. Mas eu quero deixar claro nessa noite que você precisa, além da oração, guardar essa fé. Guardar essa fé que é necessário. Não deixe ninguém tirar, tomar essa fé. Porque o inimigo também vem roubar a nossa fé. Lembra o que diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11? O Senhor diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não é tomar a coroa. O inimigo não tem poder de tomar a coroa. Mas ele toma o que você tem, que é aquilo que você precisa para alcançar a coroa. Amém? É isso que Deus está falando na palavra dele. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Algumas pessoas pensam que vai roubar a coroa. Não, ele vai roubar a tua fé, porque sem fé você não alcançará a coroa. Por isso que lá em 2 Timóteo, quando Paulo diz, né, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E estou aguardando a coroa da justiça, a qual está me aguardando, e não só a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então é essa coroa que nós estamos aguardando, são as promessas de Deus que nós estamos aguardando, mas para que a gente consiga e alcance essas promessas, é necessário a gente guardar a nossa fé. Então não desfaleça nesse momento, amém? Não importa o tempo que seja necessário, sabe? Que a nossa fé esteja firme. Que a nossa fé esteja lutando contra até a nossa própria esperança. Como disse Abraão, ele lutava contra a própria esperança, porque ele era um homem velho, já amortecido, e o Senhor disse que ele ia ser um pai de multidões. E ele lutou contra todas as suas esperanças. Por quê? Porque ele acreditou numa palavra que foi liberada da boca de Deus. Amém? Então essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa noite. Guarda essa fé. Protege essa fé. A Bíblia diz que nos últimos tempos, qual o perigo que nós vamos correr? Muitos, olha o que eu estou dizendo aqui nesse momento, muitos vão fracassar, infelizmente, porque estão ouvindo todas as vozes, menos a voz dos céus. A Bíblia fala que antes da volta de Jesus, antes do Senhor voltar, lá em 2 Tessalonicenses, não me foge a memória, no capítulo 3, diz que ninguém vos engane, porque a volta de Cristo não acontecerá sem que antes aconteça a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que será o anticristo. Então, antes do retorno de Cristo, muitos apostatarão da fé, ou seja, vão abandonar a fé, vão deixar de acreditar naquilo que viveram a vida acreditando. Então é por isso que eu digo nesse momento, fortalece a tua fé. Amém? Lê a palavra, lê a Bíblia, sabe? E traz à memória todas as promessas que Deus te fez, confiando que a palavra que foi liberada, ela não voltará vazia, Ele vai cumprir o que prometeu, seja o que for, seja o impossível.
Se Ele disse que vai restaurar, Ele vai restaurar, porque Deus falava isso no meu coração. Se Ele disse que vai levantar os caídos, Ele vai levantar. Ah, meu Deus do céu. O Senhor vem buscar uma igreja viva. Embora ela esteja morta, mas o Senhor vai ressuscitar, amém? O Senhor vai levantar um grande exército, porque é Ele que vai fazer, amém? Só precisamos da fé, amém? Então é essa palavra que eu deixo para você. Não importa o que você esteja vivendo hoje, não importa o que você esteja vivendo hoje, a crise que você esteja, que você olha para você e diz: ah, irmã Luciana, ah, pastora, como você quer me chamar, tô só o bagaço aqui. Eu tô só o bagacinho aqui. Sabe o que o Senhor diz para você agora? Uma palavra profética. Olha o que Ele diz aqui. O pavio que fumega não se apagará. O pavio que fumega não se apagará. Sabe o que Ele quer dizer com isso? O pavio que está fumaçando. Porque um pavio não foi feito para fumaçar. Um pavio fumaçando, eita, tá vindo do céu agora. Um pavio que fumaça não está cumprindo o propósito. Porque o pavio foi feito para acender, está aceso. Eu não alcancei esse tempo, apesar da minha idade, estou com 47 anos, mas não alcancei esse tempo. Mas a minha mãe, ela chegou a alcançar. E usavam candeeiros. Quem é desse tempo aí? Usavam um candeeiro que era feito de ferro, colocava um pavio, esse pavio que era tipo um pano que molhava dentro do querosene, sei lá o que colocava dentro, para acender e iluminar, porque não existia energia como nós temos hoje. Então, esse pavio foi feito com um propósito de estar aceso. Quando ele estava apagado, quando ele acendia, ele apagava. E tem mais, eita, tá vindo do céu agora, gente. Está vindo quentinho mesmo. Se o pavio está fumegando, escuta agora. Se o pavio está fumegando, é porque um dia ele esteve aceso. Se o pavio está fumaçando, isso indica que um dia ele estava em chamas. Mas o Senhor diz: apagou? Está só fumaçando? Mas não se apagará. Ou seja, eu não vou desistir do propósito. Eu vou te acender de novo. Amém? Eu vou fazer você virar uma labareda, para você ser uma tocha viva em meio a essa geração corrompida, a essa geração pervertida. O Senhor está dizendo que vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Amém? Então não importa se você está só fumaçando, o Senhor vai acender você. Se prepare, porque o Senhor vai cumprir com a promessa. Agora é necessário que você creia, é necessário que você acredite. Não olhe para você, olhe para Ele. Não olhe para a sua situação, olhe para a palavra. Recorde a palavra que Ele falou ao seu respeito. Amém? Porque no livro de Hebreus, só para encerrar agora, eu vou encerrar, no capítulo 11, e o versículo 6 diz: sem fé é impossível, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, não é uma opção, é necessidade, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você crê que Ele existe? Não é o suficiente, não. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Além de saber que Ele existe, Ele recompensa aqueles que lhe buscam. Se você buscou, se você tem buscado, se você tomar a decisão hoje de buscar ao Senhor, Ele está dizendo: eu sou fiel para recompensar aqueles que me buscam. Mas é necessário que aqueles que se aproximam de mim acreditem que eu existo e que eu sou recompensador daqueles que me buscam. Como diz na parábola, e não o Senhor diz: não farei justiça aos meus escolhidos que clamam a mim de dia e de noite. Então o Senhor está dizendo que Ele vai cumprir o propósito, que o pavio que fumega não se apagará. O Senhor vai te acender. Se prepare. Você lembra das promessas que Deus falou? Lembra? Na tua vida, de quem você seria, do que Ele iria fazer em você e através de você. Ele está dizendo: eu vou fazer, eu vou cumprir.
Agora eu preciso. Deus está dizendo assim, sim, eu preciso da tua cooperação. E a única coisa que você precisa para viver todo o propósito de Deus é fé. É a fé que é o fundamento da história que Deus construiu em sua vida. Amém? Então essa palavra que eu deixo para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Tenha um final de domingo abençoado. Você e toda a sua casa e toda a sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Missão Ágape. Vamos continuar orando. Estamos juntos aqui. Certo?